Muito bem, vamos falar aqui hoje sobre 5 erros que você comete no seu dia a dia e que sim te fazem sair tarde no trabalho. Muitas vezes a gente tem uma série de compromissos, uma série de atividades que nos fazem sair tarde, mas muitas vezes são erros que nós cometemos que nem percebemos e que nos fazem ficar até mais tarde, que nos fazem nos sobrecarregar e que você pode parar de errar agora. Eu costumo dizer que melhor do que saber o que fazer é parar de fazer o que dá errado. Quando a gente para de fazer o que dá errado, já melhora muito. Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada e aqui eu ensino profissionais do mundo corporativo a vencerem todas as tarefas do trabalho e terem mais tempo livre. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações para receber todos os vídeos que eu posto todos os dias aqui no meu canal, tudo bem? Vamos lá, então a gente vai falar aqui sobre o seu dia, sobre a organização do seu dia, coisas que você faz no seu dia que efetivamente te fazem ter mais ou menos tempo, que te fazem sair cedo ou sair tarde no trabalho. E aqui quando a gente fala de organização do dia, a gente não vai olhar só para o dia, a gente vai organizar para o que você faz antes do dia começar, para o que você faz durante o seu dia de trabalho e também o que você faz depois que o dia termina. Porque a gente precisa olhar o nosso dia de uma forma um pouco mais sistêmica, entender que o nosso dia ele acontece porque ou a gente se planejou ou não, a forma como ele acontece tem muito a ver com a forma como a gente se prepara para ele, e depois que o dia acaba, o que a gente aprende em relação ao que aconteceu no dia. Né? Várias coisas aconteceram, de repente eu estou saindo tarde no trabalho, e eu não estou nem percebendo por que isso está acontecendo. Não sei se você tem a sensação, às vezes, de trabalhar horrores, e aí você chega no final do dia e fala, cara, eu trabalhei muito, mas eu nem sei exatamente o que eu fiz. Então, a gente vai trazer um pouquinho para sua consciência. Existem várias coisas que sim, você não controla, de fato. Às vezes você tem um chefe que te sobrecarrega demais, mas o que você faz com aquela sobrecarga? Às vezes você trabalha num mercado que é super acelerado, que coloca muita pressão, mas o que você pode fazer nesse contexto? E essas 5 formas aqui, esses 5 erros, talvez um ou mais você esteja cometendo. E eu já quero adiantar uma coisa, o quinto erro é um erro que você comete e que muitas pessoas cometem, sem saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já treinei mais de 5.000 pessoas no mundo corporativo, e sempre quando eu falo desse erro, as pessoas falam, nossa, mas eu fazia isso até hoje. Então eu quero te falar aqui quais são esses 5 erros. O primeiro erro, que é um erro muito comum, é não planejar o dia. Quando a gente começa o nosso dia de forma espontânea, de forma aleatória, a tendência é que tudo aconteça de forma espontânea e de forma aleatória. Especialmente o que? A priorização das atividades no dia. Como que nós fazemos? Qual o jeito certo ou qual o jeito errado? Vamos primeiro falar. O jeito errado é você planejar o seu dia no dia. O que acontece quando você começa a planejar o dia no dia? A hora que você vai abrir o seu e-mail, a hora que você vai abrir o seu computador, você vê aquela centena de mensagens e aí o seu dia já começou. Talvez na hora que você abra o seu celular para ver a hora, no seu dia de manhã já tenha milhares de mensagens no seu aplicativo aí de mensageiro. Então, o que nós recomendamos sempre é planejar o dia um dia antes, porque você se prepara mentalmente, você define suas metas diárias a partir da sua lista de tarefas, da sua organização, e ao se preparar mentalmente e especificamente, colocando no papel quais são as suas atividades do dia seguinte, naturalmente você consegue ter mais clareza no estabelecimento do que é prioridade no dia, do que fazer primeiro, do que fazer depois, colocando em si a sua ordem do dia. O primeiro erro é planejar o dia no dia. A gente não planeja o dia no dia. Quem antecipa não se complica. A gente planeja o dia sempre um dia antes, tá bom? Segundo erro, talvez seja um erro que você não perceba, mas muitas vezes o erro de ter medo de perder o controle sobre as coisas. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade em desapegar de algumas atividades que nós fazemos, simplesmente pelo fato de que ao desapegarmos, ao delegarmos, ao dividirmos as tarefas com os outros, a gente perca esse controle. Só que essa não divisão, essa não delegação, essa não distribuição das atividades entre os membros do seu time, seja você uma liderança ou não, faz com que você se sobrecarregue cada vez mais. Então entenda, existem pessoas à sua volta e o trabalho não é feito sozinho. Existem coisas que você precisa fazer sozinho, não há dúvida. Mas há coisas que você pode delegar para estagiários, parceiros, outras empresas, pares, por que não? Né? E você começa a fazer o trabalho mais em equipe. E ao fazer o trabalho em equipe, ao dividir as atividades, naturalmente, você
se dessobrecarrega. Ao se dessobrecarregar, você tende a fazer o seu trabalho no tempo que você tem. Um terceiro erro que é muito comum nos profissionais do mundo corporativo é a procrastinação, especialmente daquelas tarefas mais complexas e grandes. Muitas vezes a gente procrastina algumas tarefas, as mais complexas mais vezes, mas ao procrastinar algo, a gente vai deixando aquela atividade se acumular no futuro com outras tantas atividades. E aí, de repente, quando eu tenho um acúmulo de tarefas dentro de um dia, eu preciso enxergar se aquelas tarefas, todas que eu tenho no dia, eu me planejei mal no sentido de quais datas eu ia realizar. Eu preciso entender se eu procrastinei e deixei para depois e todas elas agora se tornaram urgentes porque, na verdade, eu procrastinei e o prazo agora chegou. Ou se de fato eu vivo um ambiente onde tudo de fato é para hoje. As coisas chegam de hoje para hoje, de hoje para hoje, de hoje para hoje. Se as coisas chegam de hoje para hoje, você precisa tomar cuidado com o quarto erro. O quarto erro é não dizer não. E não dizer não significa não se posicionar. E como nós nos posicionamos? A gente se posiciona através de uma organização e da visibilidade daquilo que tem. Se você trabalha em um lugar onde tudo chega de hoje para hoje, você não está de fato procrastinando as atividades. O que você deve fazer então? Você deve estabelecer, primeiro, a sua lista de atividades diária no momento que essas atividades chegam, e toda vez que uma nova atividade chegar, você precisa dar visibilidade para a sua liderança. Agora, se você tiver medo de dizer não, dificuldade de dizer não, é bom que você se reprograme mentalmente, é bom que você aprenda a se posicionar. E a gente se posiciona com pragmatismo, com racionalidade. Como? Com uma lista de tarefas muito clara, com uma lista de projetos, atividades, prazos envolvidos, e a gente trabalha em função do atingimento dos nossos prazos. Quando nós estabelecemos limites, nós sabemos o porquê dizer sim para alguma coisa e o porquê dizer não para outra. E o quinto erro que eu falei, que você ia se surpreender provavelmente, eu não quero dizer qual é o erro, mas eu quero perguntar para você. Por acaso você começa o dia pela tarefa mais difícil? Se você começa o dia pela tarefa mais difícil, provavelmente você vai ter problemas em encerrar o seu dia no horário todos os dias. Por que eu digo isso? Porque tarefas difíceis duram um tempo que a gente não sabe. Às vezes elas duram meia hora, às vezes elas duram o dia inteiro. E quando você se envolve só com uma tarefa, naturalmente, você pode procrastinar as demais. E ao procrastinar as outras tarefas, você acaba tendo que ficar até mais tarde para realizar outras tantas tarefas que você deixou para depois e que precisam ser realizadas. O que eu recomendo para os meus alunos é, comece o dia com 30 minutos de tarefas muito fáceis. Tarefas que às vezes a gente procrastina, mas se a gente não procrastinar, a gente tira elas da frente e depois faz as tarefas mais difíceis, as tarefas que vão levar mais tempo. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental para a gente conseguir sair no horário, para a gente não perder tempo, é a gente se comunicar de forma clara e eficiente. Muitas vezes a gente fica se comunicando só por mensagens, e-mails, achando que essa é a forma mais rápida. E de fato é a mais rápida, mas não é a mais eficiente. Por isso que produtividade não está no lugar da velocidade, mas está no lugar da qualidade, que por consequência vai nos dar velocidade. Às vezes a gente escolhe um canal e esse canal não é o mais eficiente, ele gera más interpretações. Às vezes a gente escolhe não fazer uma reunião que deveria fazer. Às vezes a gente escolhe fazer uma reunião que não deveria fazer. Então cuidado com a comunicação. Se comunique de cada vez mais, de forma mais clara, de forma mais eficiente, para que você ganhe qualidade na mensagem que você quer passar, ou seja, nas tarefas, follow-ups, delegações e captura e coleta de atividades que você tem que fazer. E com a comunicação clara e eficiente, você ganha tempo. Agora, olhando para esses 5 erros. Primeiro erro, não planejar o dia um dia antes. Segundo erro, medo de perder o controle e aí não delegar, não dividir as atividades. Terceiro erro, procrastinação. Quarto erro, dificuldade em dizer não. E quinto erro, começar o dia pela tarefa mais difícil. Quais desses erros que eu listei aqui você anda cometendo por aí? Quais ou qual, né? Pode ser um ou mais. Comenta aqui que eu quero te ajudar especificamente nesse erro. Fazer um vídeo específico para os erros que mais aparecerem aqui, que mais você precisar de ajuda, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, fica com Deus e até uma próxima.